reino é o tema deste mês que nós estamos a estudar na Palavra de Deus. Venha o teu reino. Nós começámos no domingo passado e começámos por dizer que a oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelo estabelecimento do reino de Deus. Entre outras coisas, já foram aqui faladas, uma das coisas que está lá bem claro é que nós devemos orar para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, diz lá em Mateus. E em Lucas diz, quando orares, dizei, palavras de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas afinal, o que é o reino de Deus? Do que é que consta? Há muitas pessoas que fazem confusão sobre isto. O que é que significa orar pela vida do reino? Pedir a Deus que o seu reino seja estabelecido. Convém nós sabermos o que é antes de orar nesse sentido. Nós somos cidadãos de um reino espiritual. Nós somos chamados a estabelecer o reino de Deus entre nós. E a orar por isso. E a fazer por isso. Não é? Não apenas a desejar, mas a orar a Deus por isso e a fazer a nossa parte para que isso aconteça. E a verdadeira igreja, que é constituída por todos aqueles que amam e obedecem a Jesus, faz parte do reino de Deus. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a obedecer e a cumprir a vontade de Deus na sua vida. E eu vou-vos convidar a abrir em Romanos capítulo 14, versículo 17, que tem uma das definições mais interessantes do reino de Deus. Romanos 14, 17. É um versículo que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós encontramos aqui uma primeira definição do que é o reino de Deus. E como sempre, quando se ensina, é bom explicar aquilo que não é, para depois explicar o que é. Porque quando há dificuldade na definição dos conceitos, as pessoas confundem as coisas, é bom explicar, olha, isto não é isto, assim. E depois então explicamos, mas é aquilo. O reino de Deus não é comida. Isto é, o reino de Deus não é aquilo que se come ou deixa de comer ou beber. Okay? Não é pelo aquilo que nós comemos ou pela natureza daquilo que bebemos que nós sabemos se uma pessoa está no reino de Deus ou não. Amém? Conheço muita gente que nem sequer toca em bebidas alcoólicas, nem se é abstêmio e está tão longe do reino de Deus. Amém? Porquê é que Jesus disse isto? Porque naquele contexto histórico e religioso e cultural que se estava a viver em Israel, havia uma grande pressão da tradição judaica. E a lei de Moisés dizia que não se podia comer determinadas comidas. Portanto, era proibido. Qualquer judeu não podia comer determinados tipos de carne, determinados tipos de, por exemplo, marisco e coisas assim do género. Portanto, havia muitos interditos religiosos, muitas proibições religiosas no tocante à comida. E ainda hoje os judeus têm uma forma de alimento que é a alimentação kosher, assim chamada, que é preparada de acordo com a lei de Moisés. Alguns ainda usam isso e até há em áreas onde existem um número significativo de judeus em várias partes do mundo, existem lojas especializadas em comida kosher. Então, Jesus vem dizer que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comer ou deixar de comer isto ou aquilo. Nem beber nem deixar de beber isto ou aquilo. E depois havia outro problema também, que nós falámos ainda na sexta-feira, que era, havia uma tradição que era a carne sacrificada aos ídolos. Era uma tradição normal na cultura gentia. Eles estavam nos ídolos, enfim, nas suas religiões pagãs, e era tradicional sacrificar animais, especialmente gado bovino, sacrificar, e depois aquilo ia para o talho e vendia-se, e as pessoas iam lá comprar os bifes e não sei o quê, e comiam. Tudo normal. Mas para um judeu, uma pessoa que viesse da tradição judaica, isto era absolutamente escandaloso, porque era considerado impuro, de acordo com a sua tradição religiosa e com a lei de Moisés.
Então isto criou alguns problemas na igreja, nos princípios da igreja. Porque aqueles que vinham do judaísmo tinham estes pruridos. E os que vinham dos cultos pagãos, dos gentios, não tinham problema nenhum de consciência com isso. E então isto criou alguns problemas. E Jesus está a explicar, no reino de Deus não é aquilo que se come, nem é aquilo que se bebe. É claro que quem bebe em demasia não está assim muito dentro do reino de Deus, não é? Como se deve compreender. Mas não é só quem bebe em demasia, é quem come em demasia também. Porque a glutonaria é um pecado tal e qual como a bebedice. E muitas vezes nós somos um país do sul da Europa, um país de tradição vinícola, valorizamos muito mais a questão do beber, damos mais valor à questão do beber, estamos mais habituados, e então achamos que não se pode, tanto por causa da influência dos missionários que vêm de países onde não há essa tradição, onde as pessoas não costumam beber vinho à refeição, nem nada, então não se pode tocar em álcool. Não se pode tocar em álcool. Meus irmãos, tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Mas tão pecado é a bebedice como é a glutonaria. Porque são atentados, ambos são atentados contra o nosso corpo. Portanto, o reino de Deus não é tanto o que se come ou o que se bebe, não são tantos os interditos religiosos. Não é isso. O reino de Deus é outra coisa. E por muitas pessoas pensarem que o reino de Deus são estas coisas, estas regrazinhas, estes regulamentozinhos, é que andam a coar mosquitos e engolir camelos. Porque depois passam ao lado daquilo que é fundamental no reino. Porque o reino de Deus não é isto. Amém? Também podemos dizer, bom, não é comida nem bebida, podemos agora passar para a área espiritual. O reino de Deus não é a comida espiritual nem a bebida espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? O reino de Deus, o que define quem está no reino de Deus ou não é o tipo de comida espiritual que come. Não é o ensino que nós comemos. Eu conheço pessoas que têm um fraco ensino bíblico e são pessoas que seguem a Jesus com uma fidelidade tremenda. E para mim não tenho qualquer dúvida que eles estão no reino de Deus. Eles podem não ter a melhor doutrina deste mundo, eles podem não ter o melhor ensino bíblico deste mundo, mas a vida deles, a vida fala por eles, e são pessoas que para mim estão no reino de Deus. Ao passo que, ao contrário, conheço outros que têm uma doutrina excelente, uma doutrina muito elaborada, têm muitos conhecimentos doutrinários, conhecem a Bíblia de uma ponta à outra, mas não dão frutos de quem está plantado no reino de Deus. Amém? Então, o nosso alimento, o nosso ensino é importante. É importante para a nossa saúde espiritual. Mas o reino de Deus é mais do que isso. Posso ouvir um amém? Amém. O reino de Deus é mais do que isso. É mais do que a boa doutrina. É mais do que o bom ensino. É outra coisa. Quando falamos de bebida espiritual, podemos falar da água que bebemos. O Espírito Santo é comparado, entre outras coisas, em termos simbólicos, à água. E Jesus disse à mulher de Samaria que rios de água viva brotariam do seu ventre, não é? Falando do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Também não é as manifestações do Espírito que determinam se eu estou no reino de Deus ou não. Porque naquele dia, muitos dirão, disse Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, curámos enfermos, em teu nome fizemos aquilo. E Jesus dirá, afastai-vos de mim que não vos conheço. Ok? Pessoas que outros achavam que era o supra-sumo da batata. Que eram as pessoas mais espirituais deste mundo. Cheias de dons, cheias de capacidades espirituais, cheias de sei lá do quê. No entanto, não pertenciam ao reino de Deus. Portanto, não são as manifestações do Espírito que determinam se eu estou no reino ou não. Não é esta bebida espiritual. Tal como não é a comida espiritual, nem a comida, nem a bebida física que determinam o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é isso. Não é comida, nem é bebida. Então o que é o reino de Deus? Diz aqui, desde logo, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é só alegria no Espírito Santo, é justiça no Espírito Santo, paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo. Amém? O que é esta justiça no Espírito Santo? Esta justiça não é justiça humana, como devem calcular.
Porque a justiça humana é muitas vezes injusta. Não é? Em muitos lugares do mundo, e se calhar também em Portugal, por vezes, quem tem muito dinheiro tem uma justiça mais fofinha. Quem não tem dinheiro para pagar aos advogados fica tramado. Não é? Portanto, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Esta justiça no Espírito Santo não é justiça humana. Nem tão pouco é a justiça própria. Eu sou uma pessoa que fico muito tocado com a injustiça. Mesmo quando não é comigo, eu sou precisamente-me à frente, porque eu tenho muita dificuldade em tolerar a injustiça flagrante que se faz a quem quer que seja. Mesmo que às vezes fique mal visto. Porque nós vivemos num mundo da aparência e da popularidade, mas eu já não dou para esse peditório. Eu estou-me a borrifar se as pessoas acham que eu sou popular ou não, se gostam de mim ou não. Aqueles que me interessam, que gostam de mim, não tem problema, que é Deus e a minha família. E o resto. Mas eu tenho muita dificuldade em lidar com a injustiça, porque também já fui alvo de injustiça. E, portanto, sei na pele, sofri na pele o que é isso. Mas não é a minha justiça própria. A justiça do reino não é a minha justiça. Não é aquilo que eu acho que é certo. Porque eu posso estar errado. Porque quando nós vamos perante uma disputa entre duas pessoas e cada um acha que tem razão, ambos pensam que estão certos e que o outro é que está errado. E, portanto, não podem estar os dois certos completamente, nem os dois errados completamente. Às vezes estão os dois errados completamente, desde o momento em que entram em disputa. Não é? Perdem a razão. Não é? Mas a justiça própria não é a justiça do Espírito Santo, não é a justiça do reino. É outra coisa. A justiça no Espírito Santo, ou a justiça do reino, é a justiça de Deus que prevalece na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Venha comigo ao primeiro livro de Reis e vou-vos mostrar uma história linda, extraordinária, do que é a justiça de Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei Salomão e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ai, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntas. Estranho nenhum estava connosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no seu seio. E levantando o meu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, e eis que não era o meu filho que eu havia tido. Portanto, quando raiou a luz da manhã, ela olhou bem para aquela recém-nascido, para aquela criança e disse: mas este não é o meu filho. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho e o meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este vivo é meu filho e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei porque as suas entranhas se enterneceram por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém outra disse: nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então o rei respondeu e disse: dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer o quê? Justiça. A justiça de Deus é a sabedoria de Deus em ação. Estas duas mulheres disputavam a mesma criança
E vocês ouviram a história. E ele dá uma espada, vamos colocá-la ao meio e dá-se metade a cada um. E aquela mãe que tinha gerado aquela criança, moveu-se nas suas entranhas. Disse, não, eu prefiro que entregues o filho, a criança, a ela, do que matar a criança. E aí o rei viu quem era verdadeiramente a mãe. Amém? Justiça no Espírito Santo. A justiça de Deus, a justiça do reino pode parecer louca. Quando Salomão disse, traga uma espada, devem pensar, está doido? Pode parecer louca, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Mas depois eles viram que o que estava em operação era a sabedoria de Deus, a lendária sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. Amém? Esta palavra justiça quer dizer retidão, equidade, misericórdia, caridade. Na Bíblia quer dizer o modo como Deus trata com a humanidade pela sua graça. E por vezes nós não entendemos os caminhos da justiça de Deus. Mas sabemos que Ele é justo. Amém. É o sol da justiça, como diz no Antigo Testamento. E porquê é que será que se começa aqui a dizer, antes de mais, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que o reino de Deus é justiça? Antes de falar em paz, uma razão simples, porque sem justiça não pode haver paz. Como se costuma dizer, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, se não estamos alinhados com a vontade de Deus, não podemos ter paz com Deus. Se não estamos a caminhar segundo a justiça de Deus, segundo a vontade de Deus, não podemos ter paz com Deus, porque o reino de Deus é justiça e depois então vem a paz. Amém. Vamos então à paz. Hoje vamos debater mais sobre a justiça e a paz. E depois deixamos a alegria para a semana que vem, está bem? Mas podem ser alegres à mesma hoje. Paz no Espírito Santo. Esta paz do reino não é ausência de guerra. Quando os homens falam em paz, é quando não há guerra. Pronto, temos um período de paz. Ok, sim senhor, um período em que não há guerra. Mas não quer dizer que haja paz, do ponto de vista de Deus. Não é? Esta paz também não é a paz dos cemitérios. A paz do reino não é a paz dos cemitérios. Porque quem está morto não chateia ninguém. E, portanto, não é isso. Muitas pessoas pensam que se conseguissem liquidar uma pessoa que os anda a perseguir, que anda a falar mal contra eles, que anda, sei lá, e desejam a morte até essas pessoas, que mais morre para eu ficar em paz. Mas se fizer alguma coisa para que a pessoa morra, nunca vai ficar em paz. Então, a paz do reino, a paz do Espírito Santo, não é a ausência de guerra, não é a paz dos cemitérios, é a presença de Deus na nossa vida. Os tais rios de água viva que crescem, que nascem, que correm dentro de nós. A palavra no Novo Testamento para paz, no sentido, no Antigo Testamento, no sentido hebraico, significa bem-estar, significa saúde, e no sentido do Novo Testamento significa salvação messiânica. Paz. Paz com Deus. O Billy Graham escreveu um livro há muitos anos chamado Paz com Deus. Foi o primeiro livro que eu acho cristão que eu tive na minha casa, que o meu pai comprou. Paz com Deus, não é? E se nós não estivermos realmente alinhados com a vontade de Deus, não temos paz com Deus. Mas porquê é que nós oramos venha o teu reino? A certa altura da oração do Pai Nosso nós oramos venha o teu reino. Porque a vinda do reino deve ser uma prioridade dos filhos do reino. Uma prioridade nossa. Nós devemos ansiar, desejar que o reino de Deus seja estabelecido nesta terra. E está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isto é, todas as vossas necessidades serão supridas. Vocês focam-se muito nas vossas necessidades imediatas, nas vossas necessidades básicas, nas vossas necessidades de subsistência, mas concentrem-se primeiro em buscar o reino de Deus. Porque se buscardes o reino de Deus, quer dizer, se buscardes a soberania de Deus na vossa vida, se deres lugar a Deus na vossa vida,
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquê? Porque Jesus cuida de nós como cuida das aves dos céus e dos lírios do campo. E por isso diz: não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou o que haveis de beber, quando o vosso Pai Celestial conhece as vossas necessidades. Mas é por isso que é a prioridade, que é preciso buscar primeiro o reino de Deus, antes de qualquer outra coisa. E muitas vezes nós invertemos isso. Vamos a pôr o foco da nossa atenção nas nossas necessidades. E esquecemos que o reino de Deus é a prioridade de todo o cristão. Nós somos cidadãos deste reino espiritual. Somos chamados a estabelecer o reino de Deus entre nós. E a verdadeira igreja, aquela que é constituída por todos aqueles que têm Deus como a sua prioridade, que amam e obedecem a Jesus, faz parte do reino de Deus. Os cidadãos deste reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida. E por isso nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Diga comigo: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Aleluia. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque somos chamados a ser cidadãos deste reino. Te agradecemos porque somos chamados, Senhor, a participar na reclamação deste reino, Senhor, no desejo que este reino venha e se estabeleça, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa ser achado como parte deste reino, Senhor. Como parte deste reino. Que cada um de nós possa ter Jesus como verdadeiramente Senhor e soberano na sua vida. Que nós possamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Que nós possamos ter a noção clara que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem são tantas outras coisas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a ser cidadãos deste reino, mas a buscar o teu reino de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.